Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula de hoje nós vamos continuar os nossos estudos sobre termoquímica. Nós já estamos bastante avançados, né? A gente está indo hoje para a aula que vai abordar a classificação de equações termoquímicas. Então vamos resumir um pouquinho do que foi falado até então, né? Para a gente poder pegar esse fio da meada aí. Primeiro, a termoquímica é uma parte da química que estuda o calor envolvido em reações químicas e também em processos físicos. Então, se eu estou estudando o calor envolvido em uma reação tanto química quanto física, que é liberado ou que é absorvido, é um trabalho da termoquímica, ok? Também nós já vimos em outros slides que eu posso representar uma equação termoquímica através de simbologias. Então aqui eu tenho três maneiras de representar uma equação endotérmica e eu tenho três maneiras de representar uma reação exotérmica. As mais comuns são estas primeiras aqui, ó, que são as mais frequentes nos exercícios, ok? Então só lembrando, reagentes vão produzir um produto, ponto vírgula, ΔH mais 10 calorias. Então, quando eu tenho um ΔH positivo, significa que eu tenho uma reação que absorveu energia endotérmica. A mais B, produzindo C, eu vou ter um ΔH de menos 10 quilocalorias. ΔH negativo significa que eu tenho uma reação que liberou energia exotérmica. Tá? Agora, eu tenho outras formas alternativas de escrever umas equações termoquímicas. São maneiras alternativas, não são tão frequentes. Essa segunda aqui ela é mais frequente do que a terceira. Então vamos ver como é que a gente interpreta essa segunda aqui. Essa segunda maneira de escrever uma reação endotérmica. Por exemplo, eu tenho esse fenômeno físico. Né? Eu tenho aqui água sólida vai derreter para virar água líquida, porque ele absorveu energia. Então se eu somo calor no primeiro membro, se eu somo calor do lado dos reagentes, eu tenho uma reação endotérmica. Significa que eu tenho A mais B e eu estou ganhando ainda 10 calorias para transformar-se em C. Ok? Que é esse exemplo aqui que eu estou mostrando para vocês. Agora, olha aqui esse exemplo da reação exotérmica. A mais B produziu C. E eu liberei 10 quilocalorias. Essa soma de calor no final, no lado dos produtos, olha só. Água líquida vai virar água sólida. Então significa que a água líquida vai congelar. Para essa água líquida congelar, ela teve que liberar calor. Então se eu somo calor no segundo membro, significa que eu tenho uma reação exotérmica também. Tá? Esta última maneira aqui, ela é um pouco mais difícil de ser encontrada nos exercícios. Tá? Mas, ora, se a gente soma calor no primeiro membro na endotérmica, eu posso também tirar calor numa reação também que representa uma equação endotérmica tirando o calor do segundo membro. Então eu posso somar no primeiro membro ou posso tirar no segundo membro. Ok? Beleza. Agora essa aula aqui, a partir de aqui já é inédito, a gente não viu, né? Eu vou mostrar para vocês como que eu represento as entalpias de formação e a entalpia de combustão, que são as mais comuns e que a gente vai trabalhar bastante. Calor ou entalpia de formação, aqui o símbolo é ΔFH, entalpia de formação. Tá? O que é entalpia de formação? É o calor liberado ou absorvido na formação de 1 mol de uma substância a partir de substâncias simples no estado padrão, com entalpia igual a zero. Então essa daqui é uma definição do que seria entalpia de formação. Primeiro, vamos recordar, lá do primeiro ano, o que é uma substância simples. Pessoal, substâncias simples são aquelas substâncias formadas por um tipo de átomo. Então, aqui eu tenho um átomo de hidrogênio, eu só tenho um átomo de hidrogênio no gás hidrogênio. Então, isso aqui é uma molécula. Isso aqui é um elemento químico. Ok? Aquelas substâncias formadas por um único tipo de elemento é chamado de substância simples. Então, ó, carbono, grafite, O2 gasoso são substâncias simples. CO2 eu tenho aqui carbono e oxigênio. Então isso é uma substância composta. Tem uma regra que diz o seguinte:
toda substância que for simples, a sua entalpia é igual a zero. É uma regra, tá? Então, por exemplo, qual que seriam as entalpias dessas substâncias aqui, ó? Carbono, grafite e oxigênio gasoso. A entalpia dessas substâncias aqui são todas zero. Olha aqui, acompanha no meu diagrama. Carbono, grafite e oxigênio gasoso. Olha aqui o valor da entalpia, é zero. Então, para a gente calcular a diferença destas entalpias, é só eu jogar na fórmula do ΔH. Né? O que é o ΔH? É a entalpia final menos a entalpia inicial. Se eu sei que o valor do ΔH me deu menos 394, então esse menos significa que ele é abaixo de zero. Então qual que é o valor da entalpia do gás carbônico? A entalpia aqui me deu menos 394 kJ. Então esse calor que está aqui só pode ser a entalpia do CO2, já que o carbono, grafite e o oxigênio tinham entalpia zero. Ok? Então todas as vezes que eu tiver que representar um diagrama estes valores, se eu tiver substâncias que são simples, a entalpia é sempre zero. Ok? Vamos ver outro exemplo. Aqui eu tenho 3 outros gráficos. Olha, pessoal, eu tenho aqui carbono mais gás e hidrogênio. Está vendo que são substâncias simples? E aqui é o C2H2. Então, esses dois reagentes combinaram-se para formar o C2H2. Olha a seta para cima. Então, significa que eu estou absorvendo energia. Então, meu reagente tem entalpia zero, porque eles são simples, né? Substâncias simples têm entalpia zero. Ele absorveu energia até formar esse produto aqui. Esse produto, então, tem entalpia de 227 positivo. Ok? Um exemplo B aqui, eu tenho de novo ó, carbono sólido mais oxigênio. Eles vão se combinar para formar o CO2. Ok? Liberou menos 393 quilocalorias. Às vezes, algumas entalpias em reações diferentes têm valores diferentes, porque depende muito do experimento que foi feito. Cada experimento, às vezes, tem um valor que é liberado. Então, eles geralmente aproximam, né? E aqui, meu terceiro exemplo, ó, H2 gasoso mais meio O2 gasoso, são as substâncias simples. Se elas são substâncias simples, entalpia zero. Os dois vão se juntar para produzir água e o sistema libera energia. Ele vai liberar 286, que é liberado para o meio. Então, esse valor aqui é o valor do ΔH, né? Que é a diferença. Okay? Então, um detalhezinho aqui importante. Apenas a forma alotrópica mais estável é que possui entalpia zero. Isso aqui é uma observação, uma curiosidade. Então, por exemplo, alótropos são aquelas substâncias formadas pelo mesmo elemento químico. Então, por exemplo, o diamante ele é formado pelo elemento carbono, só tem carbono. O grafite, que é o que a gente escreve, também é formado por carbono. Então, eu falo que o diamante e o grafite são alótropos, porque eles são formados pelo mesmo tipo de elemento. Tá? Qual é o mais estável? O mais estável é o grafite, é o que tem em maior abundância, é o que está normalizado no nosso planeta. Em termos de quantidade, aquele é o mais estável. Então a gente admite que aquele que for o mais estável, aquele que tiver em maior abundância no planeta, é o que terá entalpia zero. O diamante, como não é o mais estável, ele tem um valor diferente. Tá? Então sempre quando a gente trabalhar com a forma alotrópica mais estável, é o que tem entalpia zero. Então eu tenho o oxigênio simples, que é o oxigênio atômico, o ozônio, né, que faltou uma formulazinha aqui, que é o O3, e o oxigênio do gás oxigênio, que é o O2. Esse oxigênio aqui é o meu elemento mais, digamos, estável. Essa é a forma alotrópica do oxigênio mais estável, então eu falo que o O2, a entalpia dele é igual a zero. Tá? Só uma curiosidade aí. Mas esses valores serão fornecidos para vocês. Quais que são as entalpias de cada substância. Calor ou entalpia de combustão. Está vendo aqui meu ΔCH já alterou. Combustão, tá? É a queima. O que é o calor ou entalpia de combustão? É a energia liberada
na combustão completa de 1 mol de uma substância no estado padrão. Então, por exemplo, eu tenho aqui o álcool ou etanol líquido, eu tenho 1 mol dele. Ó. Quando ele entra numa combustão, ou seja, ele vai queimar em presença de oxigênio gasoso e é completa. Se é completa, ele vai liberar gás carbônico e água. A entalpia aqui, ó, olha o menos aqui, está significando que ele vai liberar. Então, é uma reação isotérmica. Né? Ele libera 1.368 kJ para cada mol de etanol que é queimado. Então, isso daqui é uma informação. Essas informações aqui que são importantes vocês analisarem para fazer um exercício. Tá? Então, aqui de novo, repetindo, ó, se eu tiver que passar esta equação aqui para um gráfico, aqui eu já não posso falar quais que são os valores das entalpias dos reagentes. Aqui não é zero mais. Aqui eu tenho substâncias compostas, essa daqui seria zero, né, porque é uma substância simples, mas o etanol não. Então, quando eu tiver que calcular um ΔH de substâncias compostas com substâncias compostas, serão fornecidos para vocês em tabelas, que a gente chama de calores de formação, a gente vai ver isso daí ainda, para vocês trabalharem esses cálculos. Tá? Daqui a pouquinho a gente vai começar a fazer estes cálculos de ΔH aqui, beleza? Vamos lá. Então, para a gente fechar aqui, eu quero que vocês resolvam esse exercício aqui para mim. Tá? Se você quiser parar o vídeo agora, você faz um print nessa tela, dê uma pausa e tenta fazer, beleza? Ok, depois que vocês fizeram o print aí, tentar resolver, eu tenho aqui a resolução da questão. Então, o metano, CH4, corresponde ao biogás ou gás do lixo, atualmente muito usado como combustível alternativo. A sua reação de combustão balanceada é, então aqui ó, eu coloquei o combustível, ele está sendo queimado, ele vai liberar o CO2 e vai liberar H2O. O ΔH de combustão dele é menos 57,8 kcal por mol. Então, 1 mol desse cara vai me liberar isso aqui de calor. Ok? Com base nessa reação e na energia envolvida, qual será a energia liberada ao queimar 64 gramas de gás metano? Então, pessoal, isso é uma estequiometria. A gente precisa de saber quanto equivale 1 mol desse cara aqui. Então, 1 mol de CH4. Então, sempre lembrando, ó, eu tenho 12 do carbono, mais 4 vezes 1, que é o hidrogênio, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. 4 mais 12, 16. Então, 1 mol de gás metano tem o valor de 16 gramas. Aí a gente passa para a minha resolução. Ó. Se 16 gramas de gás metano me libera 57,8, aqui não precisa do menos, porque eu sei que isso daqui vai ser um calor que vai ser liberado, né? 57,8 gramas, certo? Se você tiver 64 gramas, né, num bujão, sei lá onde que você vai ter esse gás metano, se eu queimar esses 64 gramas que eu tiver, quanto me liberaria em termos de calor? Então, a gente multiplicando cruzado aqui, eu já fiz a minha resolução, tá? Me deu 231,2 quilocalorias. Aqui já não é mais barra mol, porque isso daqui já não é mais por mol. Né? Certo? Então, aí a gente marca, aqui vai dar letra A. Então, esta resolução aqui, a gente precisa de saber interpretar uma equação termoquímica, saber que ela é de combustão, que ela está sendo liberada. Se o exercício não der para vocês a reação balanceada, vocês que têm que escrever. E fazer os cálculos por estequiometria. Então, a gente mistura algumas informações do segundo ano que nós vimos, que é a estequiometria simples, né? Só que a gente trabalha com quantidade de calor liberada, tá bom? Então, beleza, pessoal? Então, esta aula daí é sobre como que eu interpreto as equações termoquímicas de entalpia, de combustão e de entalpia de formação, beleza? A gente vai trabalhar mais aulas aí nesta aula online de hoje. Se tiver alguma dúvida, vocês trabalham aí com a gente na aula online. Bacana? Falou, pessoal. Grande abraço.